Olá, meu nome é Thiago Monteiro, mais conhecido como Thiago DK Original, e seja bem-vindo ao canal O Lendário de Caçan. Hoje, no programa de Caça de Stories, iremos falar sobre um jogo muito amado do Game Boy. Primeiro, no caso, Kirby's Dream Land. Kirby's Dream Land é um jogo de plataforma desenvolvido pela HAL Laboratory em abril de 1992. Bom, meio que eu sou um pouco desleixado na hora de fazer side stories e eu faço bem um negócio aleatório. Então decidi fazer algo mais organizado. Vou dividir essas partes, a parte dessa análise, em 4 pedaços, cada um falando sobre uma característica. Essa primeira parte sobre a jogabilidade e a história. A próxima sobre características do jogo, fases e etc. A próxima, minha experiência com o jogo e no final darei um resumo. Esse, na verdade, é o segundo jogo que eu falo isso, mas a história tá aqui mais pra encher linguiça. Basicamente, o Rei Dedede roubou a estrela poderosa dos universos, e o Kirby tem que ir lá descer a porrada nele, só que para isso tem que passar sobre todo o seu exército. Kirby é um platformer clássico, simplesmente você pega o controle, joga, passa de fase e boa. Simplesmente você vai passar sem muitos apertos. O jogo é até bem fácil e a crítica caiu matando em cima dele por causa disso. Mas, sei lá, ele funciona, ele é divertido. Meio que a maior característica dos jogos do Kirby é a capacidade de copiar o poder dos inimigos. E aqui no primeiro jogo não tinha essa capacidade. Mas não se preocupe, alguns dos poderes que aparecem aqui voltam a aparecer nos outros jogos. Os power-ups que aparecem aqui são basicamente um voo, meio que shmup que você tem por um certo tempo, e um Yoda Fire, que torna a aparecer na franquia, principalmente nos jogos atuais. Mesmo o jogo não sendo toda aquela dificuldade, no jogo vai ter alguns itens de recuperação de HP. Será a Tomate M, e todo mundo sabe a função daquela merda no Smash Bros. E eu não quero falar sobre isso. Ele possui também uma garrafa de água para recuperar parte do HP e um power-up de invencibilidade, como seu nome já pressupõe, deixa você invencível por um período de tempo. E, uma dica, pegou isso aí, sai matando todos os inimigos. Vai ser bom para a sua vida. Bom, o jogo tem 5 fases ao todo. 4 delas são as fases comuns, que são os mundos, e a quinta é uma compilação das fases anteriores, só que em um curto espaço de tempo com boss fights mais emocionantes. Mais ou menos. As fases são Green Greens, Castle Lololo, Float Island, Bubbly Clouds e o Monte D. Em cada fase dessa, há sua particularidade. Particularidades essas que começaria a citar agora. A Green Greens, a primeira fase do jogo, é basicamente uma fase, pode se considerar de floresta, aquela fase inicial, bem simples, e o boss final dela é o Whisper Woods, ou a árvore que assobia. Bom, a fase que se segue é o Castelo Loló. Basicamente é uma fase labirinto, e é a mais interessante na minha opinião. Foi a mais divertida que eu joguei porque é a única fase que você sente um sentimento de progressão enquanto você joga. Quando você chega no boss final, que é o Lalala e o Loló, que são 2 mascotes de um jogo antigo da HAL Laboratory, que foi a desenvolvedora desse jogo, aparecem lá. E você se sente muito gratificante quando consegue destruí-los. A próxima fase é a Float Island, que é basicamente ilhas flutuantes. É uma fase aérea e seu boss é um shmup, que é a característica muito forte da série, gostar de ser shmup, capulso. E o jogo é bom, cara. A fase que se segue é basicamente
um castelo nas nuvens. Você vai subindo e subindo, com uma música sensacional de fundo, e vai sentindo que quanto mais você sobe, mais chega perto do seu objetivo. Quando chega no boss daquela fase, aquele boss lindo, que sempre se repete na maioria dos jogos do Kirby, na maioria, não em todos, se derrotam e tem uma pequena cutscene da última fase do jogo. A última fase é basicamente o castelo do Rei Dedede. Você tem 4 fases, com curtas fases no caso, e nessas curtas fases você tem que fazer meio que uma boss run, e terminando a boss run você desbloqueia o Rei Dedede para lutar. Uma coisa interessante é que mesmo que você morra na batalha final, você dando continue, a fase não reseta, você pode voltar a lutar com o Rei Dedede, que eu achei muito legal. Daí você pode falar pra mim, Jovem NK, por que você falou tanto que a dificuldade do jogo é baixa e está falando que a batalha final... Meio que eu vou voltar muito no passado, uma época que eu não tinha muita paciência para jogar os jogos, meio que hoje também não tenho. Eu acabo sempre desistindo no Pokémon Cristal antes de chegar da metade do jogo, e acontecer a mesma coisa naquela época. Bom, quando eu peguei Kirby's Dream Land para jogar, eu não joguei no Game Boy, porque eu não tinha dinheiro, não tinha console na época, então eu tinha que ir com o que eu tinha. Eu também não tinha um aparato de tecnologia com Android, eu tinha um Nokia C2. E o Nokia C2 não é conhecido pelo seu alto hardware, ou seja, só funcionava com a plataforma Java. Então eu tinha que encontrar uma forma de encontrar jogos que eu pudesse jogar na minha casa, que fossem divertidos e não fossem necessariamente feitos para o Java. Então eu encontrei ele, um emulador de Game Boy Color para Java. Eu lembro que foi uma felicidade imensa quando eu descobri eles. E junto com eles eu acabei encontrando umas compilações que pessoas fizeram para emular o NES no aparelho telefone, no Java. E meio que eu curtia muito jogar tipo um Castlevania no telefone, mas acabava deixando de lado porque eu jogava muito os Zeldas que tinha para o Game Boy Color, o Ages, o Seasons, o Awakening, jogava Final Fantasy Legend. Só que um dia eu escutei um certo gordito do YouTube chamado Tommaso, canal Neo TR Show, falando que existia um jogo que você podia copiar poderes e usá-los para fazer uma aventura bem interessante, e acabei indo para Kirby's Dream Land. Eu não tenho certeza exata se foi o Tommaso, mas eu lembro que eu vi algum vídeo no YouTube mencionando isso. E eu fui atrás do primeiro game para o Game Boy e acabei não gostando, porque mesmo o jogo sendo muito simples, eu não tinha paciência para jogá-lo. Me parecia ser algo ou muito infantil ou muito bobo. Eu não era muito velho, eu não sou tão velho hoje, mas naquela época eu era muito mais novo do que eu sou hoje, e isso é um pensamento muito idiota. Bom, o tempo foi passando e acabei abandonando o Kirby. E quando eu ganhei meu telefone com Android, o Android 12.3.1, eu decidi botar Kirby de novo. E o primeiro game que eu coloquei lá foi Nightmare Dreamland e o Mirror, The Amazing Mirror. E quando eu comecei a jogar esses dois jogos, eu me diverti horrores. Eu não zerei o Nightmare Dreamland porque no emulador que eu tinha, se você pressionasse mais de 2 botões na tela, ele não funcionava. E acabava dando umas broncas nele aí. Eu não tenho certeza se era exatamente 2 botões, eu não sei qual era o algoritmo que funcionava, as colisões dos botões, mas eu não sei, eu não consegui zerar. Mas foi muito divertido até onde eu cheguei. Eu gostava de ficar limpando as fases, descobrindo segredos, mas chegou até um ponto que eu não estava gostando muito de jogar. Eu jogava mais por obrigação e isso era chato. Então, no Amazing Mirror, eu gostava muito do poder do Ryu, que dava um status max sem pukear, com os Hadouken e tudo mais, que é claramente uma referência ao Street Fighter, né? Bom, eu gostei de jogá-lo e gostei mais ainda porque eu jogava no computador, no emulador de Nintendo 64, o Kirby Crystal Shards, e eu gostava muito dele porque foi a minha grande introdução ao universo do Kirby. Misturar itens, se eu não me engano, eu joguei o Crystal Shards antes do Nightmare Dreamland. Tipo,
Quando comecei a jogar, aquela história de você combinar poderes era uma coisa sensacional. Fora que o jogo era lindo, aquela coisa. Eu jogava com um sorriso no rosto. Eu passava de cada fase, cada mundo, eu me sentia realizado jogando aquilo. Mesmo tendo que fazer as modificações no teclado para poder rodar direito, né? Porque por alguma caceta de motivo a Nintendo decidiu usar as setas C e A e os cacetes para funcionar o jogo. Mas isso não diminui a diversão que foi jogar aquele jogo. E, sério, o jogo é muito bom. E quando eu comecei a jogar, entrei em ato de Kirby. Eu simplesmente enjoei. Na época eu comecei a jogar Castlevania Out of Sorrow. E no que comecei a jogar o Out of Sorrow, eu meio que desisti de Kirby, porque eu tava procurando algo mais imersivo, uma história que se contasse e que trouxesse uma experiência de jogo. E acabei desistindo de Kirby. E tornei agora para jogar o Dreamland. Bom, é a hora das considerações finais. Eu preciso dar um pequeno resumo do game. Que é um platformer bem básico. Sua dificuldade não é muito elevada, mas ela se aumenta um pouquinho quando você começa a jogar no modo hard, que é o modo que você desbloqueia após zerar o jogo. Mas, sei lá, eu joguei muito Nightmare Dreamland e quando eu comecei a jogar o primeiro, achei um pouco bizarro, mas é um jogo divertido. É um jogo a se pensar em jogar. Em menos de 30 minutos você zera ele. Só requer um pouco de paciência. Bom. Tá, eu poderia ter falado isso no final daquele vídeo anterior aí, do corte, sei lá, mas eu tenho um HQ. Eu escrevo história em quadrinhos desde o começo desse ano e ninguém lê ela. Eu quero que você que acompanha meu canal vá ler essa HQ agora. Isso é uma ordem. Porque ninguém lê aquela merda.